Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e agora estamos começando uma matéria completamente nova, continuando um pouquinho do que a gente viu. A gente falou sobre como que é o governo, como que são os poderes hoje no Brasil. A gente viu que nós temos três poderes, são eles o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nós vimos o que cada um faz, que o poder legislativo ele vai escrever as leis, vai legislar, o poder executivo são os administradores, os representantes gerais do país, aqueles que vão representar os estados, ou o Brasil no caso do presidente. E aí, nós vamos ter o poder judiciário, que é aquele que vai resguardar as nossas leis, para ver se estão sendo cumpridas, senão eles vão julgar aqueles que não as cumprem ou que cometem algum crime. E aí, nós vamos entender agora por que que o poder chegou agora no Brasil, né? Por que que ele é assim hoje? Por que que o poder ele se dividiu em três? E por que que nós somos uma república? Porque nós somos uma federação e porque nós temos a democracia hoje aqui no Brasil. A aula, a partir desse ponto, vai parecer um pouquinho com aula de história. Mas parece um pouquinho com aula de história justamente porque as leis, elas não servem para organizar o país. Ela vai organizar o país conforme o momento que o país está vivendo. O Brasil, por exemplo, ele foi descoberto em 1500, lá por Pedro Álvares Cabral. Isso daí vocês viram em história, não é? Então, quando o Brasil foi descoberto, acabaram de descobrir aquele lugar. Precisava de leis para organizar. Quem descobriu ia ser dono? Não ia ser dono? Como é que ia funcionar? Então, para que funcionasse, precisaria o quê? De regras. Essas regras, então, eram as leis. E aí, conforme o tempo vai passando, a sociedade vai mudando. Então, o que vai mudando? As leis, as regras. Por isso que a gente estuda um pouquinho de história, para a gente entender por que que as leis foram mudando, e assim a gente vai entender por que que hoje nós somos uma República Federativa do Brasil e por que nós temos o poder tripartício. Tríplice. Agora saiu. Poder tríplice porque é dividido em três, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Os três eles têm que trabalhar em conjunto e são independentes entre si. Vocês receberam essa semana muitas folhas. É claro que a gente não vai aprender tudo isso em uma aula, porque isso funciona como uma espécie de apostila. Fica mais fácil assim vocês já terem um texto completo. Só que aí a cada aula a gente vai estudando uma parte da história pra gente poder compreender melhor o que aconteceu no Brasil, tá bom? E aí, vamos ver hoje só essa primeira partezinha aqui das primeiras eleições no Brasil. Combinado? Então vamos lá. Como é que começou? O Brasil só tinha índios, né? Tava lá, livre, leve, solto. Chegou o barco lá com Pedro Álvares Cabral. Quando ele chegou, Pedro Álvares Cabral, ele era de Portugal. O que aconteceu? Quando ele chegou, eles falaram assim, essa terra agora pertence a Portugal porque foi a gente que descobriu. Até aí, beleza. E aí, eles foram colonizar o Brasil, montar a colônia no Brasil, ali eles foram habitar nessa terra, foram morar nessa terra. Então começou a vir europeu pra cá, e aí começou a vir português pra cá, pra começar a habitar, a morar aqui no Brasil, e aí então começar também a explorar os recursos naturais do Brasil. Explorar ouro, em busca de ouro, pedras preciosas, madeira, e assim vai indo. Conforme eles iam explorando o Brasil, foi vindo mais gente. O que precisou? Ter uma organização. Então, a melhor forma de organizar, em vez de ir pedir a opinião de todo mundo, é o que? Escolher representantes, pessoas que fossem representar a vontade daquele povo. Então, 32 anos depois do Brasil ser descoberto, então se o Brasil foi descoberto em 1500, seria em 1532. O que aconteceu? Teve a primeira eleição aqui no Brasil. Vamos ver como é que ela aconteceu.
A história do voto do Brasil começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. Foi no dia 23 de janeiro de 1532 que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, essa vila se chamava São Vicente e ficava em São Paulo. Esses moradores eles foram às urnas para eleger o conselho municipal. Então, formou-se uma vila. Várias pessoas começaram a morar juntas ali, e então não é grande o suficiente para ser um município nem uma cidade, mas já é uma pequena vila. É como se fosse uma quadra de vocês, uma quadra ali onde algumas pessoas moram. Então, precisou então criar ali um conselho municipal. Esse conselho, ele iria dizer o que aquela vila está precisando para os governantes, iria representar aquela vila para dizer quais seriam as necessidades, as vontades e, enfim, fazer essa parte política que os políticos fazem hoje. Como é que essa eleição aconteceu? Primeiro, que o voto ele foi indireto. Um voto indireto, como é que ele funciona? O povo elegeu 6 representantes que em seguida escolheram os oficiais do conselho. Voto indireto. Alguém vai votar por mim. O voto direto, eu pego o meu voto e aí eu vou lá e voto. Olha, eu escolhi fulano. E aí eu vou lá e escolho aquela pessoa. O voto indireto, todos escolheram 6 pessoas, para essas 6 pessoas irem e escolherem o conselho. É o voto indireto. Voto direto, eu vou e escolho. Hoje em dia a gente vota para presidente, não vota? Eu, Gabriela Lúcio Leal, sou cidadã, tenho meu título de eleitor. No dia da eleição, eu levo meu título de eleitor, vou até a urna e escolho quem eu quero para presidente. Esse é o voto direto. Naquela época, lá no município, eles escolheram 6 pessoas e essas 6 pessoas que teriam o direito de votar. Então, essas 6 pessoas foram até as urnas e escolheram quem seria o conselho, entendeu? O voto, então, indireto. Já naquela época, era proibida a presença de autoridades do reino nos locais de votação, para evitar que os eleitores fossem intimidados. O que é isso, gente? Quem era as autoridades, quem vinha lá do reino de Portugal, enviado lá pelo rei e que era autoridade naquele lugar, não podia estar no local de votação. Justamente porque se ele tivesse, e aí, você vai votar onde? Você vai votar em quem? Quem é que você escolheu? Me diz aí, quem que você tá escolhendo? E aí podia acabar intimidando as pessoas para que eles escolhessem quem essas autoridades queriam. Então, por isso essas autoridades eram proibidas lá no local de votação. As eleições eram orientadas por uma legislação de Portugal. Então vinha uma lei de Portugal que dizia como é que ia ser feita aquela votação. Essa lei era o Livro das Ordenações. Ele foi elaborado em 1603. Então, só daqui nessa época já tinha 500, não, já tinha 1000, não, foi depois. Foi elaborado em 1603, então foi elaborado depois dessa votação. Essa votação foi em 1532. Aí, a primeira lei eleitoral, ela veio de Portugal, mas ela só foi criada em 1603. Então, quase 100 anos depois. Então, qual era a lei que era usada naquela época? Naquela época eles usavam as leis da Espanha. Então vocês verem a salada legislativa. Estávamos no Brasil. O Brasil tinha sido descoberto por Portugal. Então Portugal mandava no Brasil. Para ter uma eleição aqui no Brasil, ordenada por Portugal, a lei usada para organizar essa eleição vinha da Espanha. Porque Portugal ainda não tinha lei eleitoral.
Então, era meio complicado, até da gente entender hoje, né? Imagina para eles votarem naquela época. Somente em 1822, as pessoas deixaram de votar apenas em âmbito municipal. Então, apenas em 1822, eles começaram a votar num lugar maior, porque antes era só o municípiozinho, aí depois votaram como se fosse o estado todo, né? E aí, na falta de uma lei eleitoral nacional, foram observados os dispositivos da Constituição Espanhola para eleger 72 representantes junto à corte portuguesa. Os eleitores eram quem? Então vamos lá. Quem podia votar naquela época? Homens livres, diferente de outras épocas na história também, os analfabetos podiam votar. Então, precisava ser um homem livre. Podia saber ou não ler e escrever, mas precisava ser homem livre. Escravo não podia votar, tá bom? Mas podia ser analfabeto. Mas precisava ser livre. Sendo livre, não interessa. Se você sabe escrever, ler, não interessa. O importante era você ser um homem e livre. Mulher não votava. Então, nesse sentido aqui, não é homem no sentido de humanidade. É homem, só homem diferente de mulher. Ai, Jesus amado. Sem vocês aqui pra conversarem comigo. Oh, Jesus. Mas vamos lá. Ó, o pessoal tá com o meu WhatsApp, tá com o meu e-mail. Então, vocês tiverem dúvida, vai me falando. Ó, me falaram sobre a altura do vídeo, que alguns vídeos do 5º ano estavam muito baixinhos. Então, eu tô tentando falar mais alto. Qualquer coisa, vai me falando aí, por favor. Porque durante a aula, eu olho pra carinha de vocês fazem assim a carinha de... hã? Aí eu vou e explico melhor, explico de outro jeito. Mas o vídeo gravado é mais difícil. Então, vai me falando aí, vocês estão com todos os meus contatos, quiser colocar no comentário do vídeo, enfim. Me fala o que vocês estão achando, me fala qual a dúvida de vocês, que a gente vai tentando explicar de outras formas e vai compreendendo, tá bom? Quando a gente, história em si já é um pouquinho difícil da gente tá entendendo, tá conseguindo visualizar. Agora imagina o direito dentro da história, né? Então, até aí, outro ponto muito importante, os partidos políticos, eles não existiam e o voto ele não era secreto. Alguns anos, nos anos anteriores, alguns falaram assim, mas tia, por que o voto tem que ser secreto? E aí eu vou pedir a ajuda da minha irmã. Vem, Camila, me ajuda aqui rapidinho. Você não precisa olhar pra câmera não, eu prometo. Eu prometo, vem cá. Eu quero que você... Ó, vou fingir que isso aqui é sua urna e você vai clicar pra votar aqui, tá bom? E aí o voto não é secreto, e aí eu trabalho para uma pessoa que tá concorrendo à eleição. Ela vai votar. Vota? Quem é que você vai votar? Em quem? Tem certeza que você vai votar nesse aí? Você tem certeza? Ó, você sabe, né, que eu sei lá, que eu não sou a mãe, eu sei quem é seu pai. Você tem certeza? Deixa eu conferir aí. É fácil votar assim? Não, né? Não, você fala, não, ela balançou a cabeça assim, ó. Não é fácil votar assim. Então, quando o voto não é secreto, tá todo mundo ali vendo em quem você tá votando, isso gera uma dificuldade, porque a pessoa tá ali sabendo quem você tá escolhendo. E se tiver prometido alguma coisa? E se realmente souber, sabe onde você mora? Principalmente no município. O município é um lugar muito pequeno, são poucas casas, então todo mundo conhece todo mundo. Então sabe quem é pai, sabe quem é mãe, sabe quem é filho, sabe do que precisa, do que deixa de precisar. E aí a pessoa tá vendo quem que foi escolhido por aquele eleitor. Então, isso pode gerava e gera hoje, aonde houver um voto aberto, gera um desconforto quanto à liberdade de escolha da pessoa. Então, é muito mais difícil você escolher alguém que você queira com todos esses fatores externos, né? Com a pessoa ali fazendo pressão com você. Então, o voto não era secreto naquela época. E a gente vai ver, conforme a história, que o voto vai virar secreto, depois vai deixar de ser secreto, analfabeto vota, depois analfabeto não vota, e vai ser uma salada mista aqui na nossa história legislativa, na nossa história do nosso processo eleitoral.
até a gente chegar a como a gente é hoje. Então, outra coisa muito importante, o processo eleitoral nessa época, ele seguia então, a primeira eleição ela seguia a Constituição espanhola. Como a gente viu o que é uma Constituição, por isso que eu faço questão da gente aprender o que é uma Constituição primeiro. Então, como a gente viu, a Constituição, ela é aquilo que cria um país. Então, você só cria um país através de uma constituinte. Constituição, você constitui o país. Então, o Brasil se chama República Federativa do Brasil porque está escrito nesse livro que esse é o nome desse país. Então, esse livro aqui é que diz qual é o nome do país, como que ele se organiza, como são as eleições, como que são os impostos, até questão do território do Brasil, quem que é considerado o brasileiro nato, que é aquela pessoa que nasceu aqui. Então, tudo isso tem que estar na Constituição. Naquela época, o Brasil era uma colônia, tinha acabado de ser descoberta, então o Brasil fazia parte de Portugal. Então o Brasil não tinha Constituição. Então eu tinha que seguir as leis de Portugal. Portugal era uma monarquia, lá eles tinham um rei, então não tinham muitas legislações eleitorais. Qual foi usada? A Constituição da Espanha. Conforme a gente vai passando na história do Brasil, a gente vai vendo a criação da nossa primeira Constituição e por que que essa Constituição mudou tanto. Não só de mudar essa Constituição, mas ela foi anulada e o Brasil teve várias constituições, justamente por causa dessas regras, principalmente as regras do nosso processo eleitoral. As votações no Brasil, elas influenciaram muito nas constituições e foi um fator muito dominante, muito forte para que a gente tivesse muitas constituições. Foi a forma de votar. Processo eleitoral é a forma de votar, tá bom? E já tá dando 17 minutos, vamos parar por aqui, vamos parar nessa primeira parte da história, tá bom? E aí a gente vai vendo aí que as fraudes eleitorais, elas não são algo só nosso agora de 2020, é algo que vem desde lá dos primórdios, infelizmente, mas contribuiu pra gente tá aí mudando de Constituição. Um beijo, até a próxima aula.